Fala aí, galera, bem-vindo a mais um episódio do nosso Pod For You Cast. E hoje nós vamos entrevistar aqui uma mulher que ela é o terror dos gordinhos. Está conosco hoje nada mais, nada menos que Fábri Freitas. Isso aí! Nutricionista. Hoje nós vamos colocar aqui na mesa várias dicas boas, né? Bora! Os gordinhos que aproveite, assista esse vídeo e depois contacte ela para maiores informações. Isso aí, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Fábio, segunda vez que está no nosso podcast. Segunda vez. Você veio com as suas amigas, a Wonderful Isso, as Ladies. minhas sócias no nosso projeto, também. isso aí. E ali rolou um papo muito legal e também uma audiência fantástica. E a gente falou assim, a gente tem que trazer ela de novo. Ah, que honra! Então, porque se aqui. vocês gostaram, a pessoa volta. É, isso aí. Chama que a gente vem. Então, Fábio, fala um pouquinho de você, sua experiência, o que você anda fazendo nessa América. Bora, Conta vamos um pouquinho lá. pra nós. Então, fazem 6 anos e meio que eu me mudei para os Estados Unidos com meu marido, a minha filha, mas eu nunca deixei de ser nutricionista, né? Fazem 19 anos já, mais de 19 anos que eu me graduei, aí depois eu fiz especialização, aí cheguei aqui, eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu não quero deixar a minha profissão de lado, eu amo o que eu faço. Então, estudei de novo, fiz um Health Coaching Nutrição pela uma instituição incrível de Nova York, muito legal, IIN. E aqui estou, né, exercendo com muito amor, com muito carinho, né, a profissão que eu tanto gosto, para mim é uma honra, adoro ser nutricionista. Que bom, você juntou o prazer com o trabalho. Isso, eu tive sorte, né? Porque nem todo mundo, na verdade, a gente sai da escola, né? Termina o 2º grau e aí surge aquela coisa, que profissão que eu vou exercer, né? E eu tive sorte de escolher algo que me preencheu de verdade, que faz total sentido para mim. E é sobre isso que eu gosto de falar, e de estudar, e de transmitir. Então, eu tive muita sorte mesmo de ter escolhido isso. No Brasil, onde que você se formou? Qual faculdade? Eu me formei na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, que é uma universidade que fica em São Leopoldo, na cidade de São Leopoldo. É quase 1 hora da minha cidade. Então, eu ia quase todos os dias, ia e voltava e me formei lá. Aí depois, a pós-graduação, eu fiz quando morava em Curitiba. Cidade boa, Curitiba. Cidade boa. E lá, foi lá que realmente eu tive certeza que era nutrição mesmo, que eu ia seguir pro resto da minha vida. Foi quando eu fiz essa pós-graduação lá, de nutrição funcional. Aí ali eu falei, realmente é exatamente isso que eu quero ser e fazer. Faz um tempinho que eu tô fora do Brasil, eu vou falar uma palavra aqui, olha só. Vamos ver. Leite quente. Fala. Repete. Eu falo leite quente, mas quem é lá do interior do Paraná e de algumas cidades do Rio Grande do Sul também já vai falar leite quente, né? Leite quente. Eu pensava que você falava leite quente. Não. Eu perdi. Hoje em dia eu falo com a minha cunhada e eu vejo muita diferença. Eu ainda tenho bastante, embora já, né, morei muito tempo. Desde que eu casei, na verdade, eu nunca mais morei no Rio Grande do Sul. Então, ali a gente foi se mudando por conta do trabalho do meu marido. Eu fui pra Bahia, depois nós fomos pro Paraná, depois nós fomos para Belo Horizonte, fui pra Austrália. Agora eu tô aqui há 6 anos e meio, mas eu não consigo perder o meu sotaque. Você falou que morou na Austrália. Morei. O interessante da nutrição é que quando você vai para outro país, você vê uma cultura alimentar diferente. Totalmente diferente. Chegou a comer canguru? Não comi canguru. Não. Abracei o canguru, mas não comia carne. Não, realmente eu não lembro de ter comido carne de canguru. Mas aqui a gente come carne de veado.
Aqui a gente come. Eu não lembro mesmo de ter comido a carne do canguru. Eu creio que esses dias eu experimentei. É boa. Parece... Tem gosto de carne de caça? O que ela... Assim, ela é mais suave, é mais forte que a carne de gado? Meu paladar é uma maravilha. Vai de tudo? Vai de tudo. Quase de tudo. Não, quase de tudo. Quase de tudo. Que bom. Talvez quando eu visitar a China, né? Lá tem umas coisas bem exóticas. Pois é. Então vai ser um quase de tudo, né? Índia também. Índia também. Eu tive um amigo meu que foi pra lá pouco tempo. Ele falou assim, cara... Não tem como. Ele já é americano, né? Assim, cara, a comida lá é fantástica. Fantástica. É muito diferente, né? Do que a gente tá acostumado. Tem um produtor nosso aqui também, um cara... Que esses tempos atrás... Olha lá a cara dele lá. Esse cara que tá atrás das câmeras aí, ó. Ele foi fazer um casamento de índias, né? Indianos. Aí, quando ele chegou perto de mim, eu falei assim... Ele não tava cheirando, né? Mas eu cheguei e falei assim... Cara, você tá com um cheiro de cúrcuma. Cúrcuma pura, Mas o engraçado que... quando eu fui numa doutora... Ela trata muito de remédios naturais. Ela falou assim... Toma pimenta cayenne e toma cúrcuma. Top. Aí eu falei assim, tia, você tá, como pirada. diz, eu tomar pimenta se coloca um pouquinho, né, na comida e acabou, né? E geralmente nós brasileiros temos o costume de pimenta bode, pimenta malagueta, pimenta isso e aquilo. Então, quando eu comecei a olhar os benefícios da pimenta, né, especialmente a cayenne, né, ela... traz muitos benefícios. Mas a gente começou a falar um pouco de pimenta, um pouco da Austrália. Vamos primeiro para uma pergunta aqui para você. Vamos lá. Quando você começou a fazer nutrição, era tão bombado esse negócio? O assunto era polêmico? É engraçado. Na verdade, eu acho que naquela época a gente... estudava muito, ainda, claro que ainda tem todo esse lado de atuar muito em doenças na área hospitalar, todo a abrangência que tem pro lado de refeitório, mas eu sinto que hoje, eu acho que tem como tem muito essa questão, as pessoas estão desesperadas, né? Procurando uma forma de emagrecer, uma forma de estar mais rápido aí com o corpo mais sarado e tudo mais. Eu tenho a impressão que a nutrição, ela deu uma migrada maior para esse lado, né? Sempre se falou em dieta, sempre existiu dietas focadas em várias patologias, para nutrição enteral, parenteral, né? Que é a nível hospitalar. Mas eu acredito que cada dia mais as pessoas têm buscado mais em função da estética. A estética. Muito da estética. Hoje em dia, sim. Acredito Vamos colocar que assim, 15 anos atrás, ser obeso tava tranquilo. As pessoas não ficavam fazendo tanto bullying, né? Que, falar a verdade, 15 anos atrás, talvez não era nem bullying, né? A gente falava só uma chacota aqui, outra chacota ali. Mas até eu lembro, até no mundo empresarial, você tinha aqueles homens que tinham dado certo na vida, no mundo empresarial, e gordo. Então, o símbolo da prosperidade, a gente até brinca, era ser gordo, careca e uma lancha, né? Porque meio que remete à fartura, né? Isso. Só que de uns tempos para trás, agora, você não ter um corpo, você ter um corpo mais avantajado, para muitas pessoas virou um sinônimo de doença. Mas sabe? É doença. Porque, na verdade, eu sempre falo o seguinte, um corpo magro, não necessariamente ele é um corpo saudável. Mas um corpo com sobrepeso, um corpo obeso, ele é um corpo doente. Ele é um corpo que precisa de ajuda, ele é um corpo que está inflamado. Então, vai muito além da estética, né? Muito além da estética. Agora, em termos de inflamação,
o que nós podemos acreditar? Antigamente o ovo fazia mal. Né? Coitadinho do ovo, né? Isso. Pelo menos as galinhas estavam em paz. Criaram, né? esse pânico na população, né? Lá já na década de 50. E aí foi lá que começou esse boom pelo alto consumo de alimentos refinados, né? Porque daí o ovo era o vilão. Então ninguém mais come ovo, ninguém mais pode tocar em alimentos fonte de gordura. Então, por muitos anos, o abacate também foi visto como um grande vilão na nossa alimentação. Castanha, amêndoa, noz, ninguém falava disso. Por exemplo, eu cresci comendo nozes porque tinha na casa do meu avô, mas assim, a gente não ouvia ninguém falar assim, vou comprar um mix de castanhas para levar para o serviço. Não, era uma coisa... Meu Deus, vamos evitar ao máximo gordura. E aí começou esse consumo exagerado de alimentos completamente refinados, excesso de açúcar, excesso de farinha. E, na verdade, é aí que mora o perigo. As gorduras, elas são os menores dos problemas na nossa vida. Aí entrou a história do leite. Aí vem o leite. O leite era tão bom. O leite, todo mundo todos tomava. nós, a nossa geração, né? Quem aí, nós que já estamos acima dos 40... Nos 30. Nos 30. Nós crescemos tomando muito leite, né? E leite era muito bom. Mas, realmente, o leite... E aí, claro, levando em consideração, não é a lactose, é mais a questão da proteína mesmo. Aí vem todos aqueles aditivos, todo esse processo que o leite sofre, que o boi, sabe, a medicação que é colocada. Então, realmente, o leite não é muito legal tomar em grande quantidade. Não quer dizer que a gente tenha que parar por completo, né? Então, tudo tem que ser ponderado. Tudo com moderação pode. Basta a gente saber quem é essa pessoa que vai querer tomar leite, né? Quem é essa pessoa que quer comer determinado alimento. Então, para isso veio uma nutricionista, né? Aí que vocês ganharam força, né? Exato. E aí vem o diferencial, né? De uma consulta individualizada, analisando todas as necessidades individuais, bioquímicas, ouvindo, né? Porque é muito importante a gente ouvir o que cada um tá trazendo ali pra gente poder bolar um plano alimentar ou uma dieta mesmo, né? Como as pessoas gostam muito de falar. O crescimento da indústria da estética trouxe consigo um pacote, que é você cuidar da sua saúde. Vou falar assim, às vezes não é nem cuidar da saúde, mas é a primeira coisa, cuidar da sua estética, corpo. Nós vemos hoje uma explosão de lugares para você colocar implantes, botox, né? E maquiagem, então, hoje as companhias de maquiagem, elas estão bilionárias. Ricas. Tem atrizes aí, cantoras milionárias com marcas de cosméticos, né? Pegou um nicho aí agora, as meninas bem novinhas, né? Já estão aí hipnotizadas por esse mundo da beleza. Tá começando muito cedo isso. Só que se a pessoa não for educada, ela vai começar por um lado se perde. Ela pode já que você tem esse pacote todo, então é mais fácil eu lá e, por exemplo, Ozempic agora. Foi assim, agora eu vou emagrecer de uma forma rápida, posso comer o que eu quiser e as coisas acontecem. É um grande problema isso daí. Só que tem uma regra. Deveria começar primeiro por dentro, saúde, aí depois estética. Por dentro, tu falou tudo. Isso? Exatamente. Porque a consequência de bons hábitos, né? A consequência de uma alimentação saudável, de uma alimentação equilibrada. Primeiro a gente cuida da saúde. A premissa sempre vai ser a saúde. Saúde em primeiro lugar. E aí a consequência disso vai ser um corpo bonito, um corpo torneado, um corpo sarado. Mas em primeiro lugar a saúde. E aí quando a gente vê as pessoas nessa busca incessante pelo corpo perfeito, pelo corpo sarado, custe o que custar,
A gente tem que ter muito cuidado. Porque as injeções, elas estão aí, não só, a gente já vem há muitos anos, né? Muitas medicações, só vai mudando. Agora é a vez das injeções. E eu não tô aqui para julgar, para dizer não é bom, é bom. Mas tudo tem que ser ponderado. Então, assim, é para todo mundo? Eu acho que não. Então, as pessoas estão fazendo um uso indiscriminado de algo que deveria ter controle. E as pessoas estão comprando na farmácia, sem receita, sem nada. E aí usam indiscriminadamente. E aí, quais as consequências disso, né? Então, emagrecimento rápido, tudo que é de curto prazo, que é sem esforço, ou que é muito rápido, pode ser que traga algumas consequências que não sejam tão interessantes. Então, por exemplo, o que a gente vê, né? As pessoas emagrecendo muito rápido com o uso da medicação injetável. Existem vários tipos. Hoje, o Ozempic, né? Tá muito famoso. As pessoas usando indiscriminadamente, emagrecendo muito rápido, muitas vezes perdendo muita massa magra, perdendo músculo, o que dá também essa sensação de, olha, eu estou emagrecendo, então as roupas ficam tudo sobrando e a pessoa acha que ela está emagrecendo, mas o que acontece quando a gente perde essa massa? Fica caído. E músculo, gente, tem receptor para insulina. Se eu perco o músculo, eu tô deixando de ser sensível à insulina e para compensar eu vou precisar cada vez aumentar mais a dose ou continuar tomando essa medicação para que eu continue com o peso que eu desejo, o peso que eu quero. Então, isso é sustentável? Quem vai tomar essa medicação pro resto da vida? Uma outra coisa que eu vi também, eu não sei se é verdade, é você ter uma massa muscular, não você ser um atleta, né? Você ter uma massa muscular. Quando acontece algum problema de saúde e você tem que ir para uma cama, um leito de hospital, acamado, essa massa muscular também tá embora, mas também ela te ajuda na recuperação ou não? Ela é um fator ali que os doutores precisam que você cuide, certo? Sim, totalmente, porque a pessoa vai fazendo catabolismo ali e ela vai perdendo toda esse tônus muscular. Por quê? Porque o corpo está tentando sobreviver. O corpo está tentando buscar energia de algum lugar. E um dos lugares é o músculo. Né? A gente tem reserva de nutriente, de glicogênio, né? Quando a gente come, uma parte do que a gente come é transformado em energia. E aí o músculo, ele é muito interessante, depois até posso falar um pouco mais sobre isso. Mas tudo que a gente não utiliza como energia vai ser acumulado como glicogênio no músculo, e o excedente, infelizmente, porque ele vai ser acumulado na barriga. Por quê? Porque nós fomos programados para a escassez. Desde os primórdios, desde que o homem existe na humanidade, o nosso corpo, o nosso organismo, o nosso metabolismo, ele foi preparado para guardar, para estocar. Por quê? Porque imagina, hoje a gente tem uma oferta gigantesca de comida em todos os lugares, né? Não precisa nem ter em casa, liga que vem na tua porta a comida. Mas lá atrás, os homens das cavernas, eles precisavam caçar. E eles não caçavam todos os dias, não tinha. Então, o que eles comiam, eles iam comer o que eles podiam e o resto ia ser estocado, ia ser armazenado em caso de emergência, até que ele conseguisse comer novamente. E hoje não, hoje a gente tem uma oferta muito grande, só que a gente continua com essa programação. Então, tudo que a gente comer em excesso vai ser depositado em gordura. Esse excesso, como é que... Eu acredito que... Hoje eu tô em excesso, né? Hoje... Devagarinho você vai colocando um pouco mais, até o ponto que você sai do natural e o seu corpo corpo e mente começa a te exigir cada vez mais? É isso que acontece? Deixa eu ver se eu entendi tua pergunta. Tu diz assim, que a gente começa a perder a noção
Do que é do suficiente. que era suficiente, Aham. por várias razões. Tem a parte cerebral, temos a parte metabólica, e a parte metabólica ela é muito importante nesse sentido. Por quê? Porque toda vez que eu consumo açúcar, enfim, esse excesso de pão, de massa, ou a pessoa que fica beliscando o dia inteiro, a gente abre uma via metabólica, que a gente chama, que é a via energética do corpo. E quando eu ativo essa via metabólica, eu tô tendo uma liberação excessiva de insulina. E quanto mais insulina, é um hormônio muito importante, fundamental para a nossa existência. Mas quando eu tenho um excesso de carboidrato, eu vou ter um excesso de insulina circulante. E quanto mais insulina circulante, mais o teu corpo pede por alimento. É isso que ele quer. Tem lá uma enxurrada de insulina, a tua glicose vai subir e vai cair. A hora que cai, a insulina tá lá e aí ela sinaliza: Jay, come mais. Jay, come mais. E aí tu vai lá e come mais. O que não fazer quando a insulina estiver gritando? Gente, tem que ter muito... É fácil falar, né? Assim, parece algo muito fácil de dominar. Se fosse fácil, a gente não teria aí um número gigantesco de pessoas com sobrepeso e com obesidade. A gente não teria inúmeras pessoas que tentando emagrecer. Então, não é fácil, mas assim, a primeira coisa tem que ter autocontrole. Tem que intencionar. Eu quero mudar. Eu quero me alimentar bem. Eu quero ter qualidade de vida. Eu quero cuidar da minha saúde. Então, a primeira coisa é reconhecer que tá exagerando e aí começar a cortar carboidrato. Excesso de carboidrato, o corpo tá pedindo, pelo amor de Deus, não mande mais energia para mim. O corpo precisa de energia, mas a gente consegue através de uma alimentação muito mais equilibrada, que não tenha tanto esse excesso de carboidrato, de açúcar, de pão, de massa, né? A gente consegue ofertar aquilo que o corpo precisa, os nutrientes que são importantes. Então, a gente tem outras coisas. As pessoas, às vezes, esquecem que a gente tem inúmeros alimentos na natureza. A natureza é linda. Olha a quantidade de legumes, de verduras, de frutas, né? Toda essa variedade de formato, de cor, não é à toa, não é em vão. É interessante cor. Porque cada uma vai trazer algo rico ali, específico, um nutriente, né, importante, um mineral, um composto bioativo. Tu falou de cúrcuma, de pimenta. Tudo isso são substâncias importantes para o nosso corpo. Então, diminuir, gente, pelo amor de Deus, diminuam a quantidade de açúcar, de carboidratos. Mas por quê? Açúcar é bom, é gostoso. Açúcar é bom. Eu gosto. E ele realmente tem esse poder, ele mexe com as zonas dopaminérgicas do nosso cérebro, né? A gente ativa as zonas a nível cerebral e a indústria, ela sabe disso. E aí a gente tem aí um grande problema. A indústria alimentícia, ela é muito legal, faz produtos maravilhosos, né? Imagina. Mas eles sabem direitinho aonde nos pegar. E aí eles inventam, né? Essa mistura de gordura saturada, excesso de gordura com excesso de açúcar. Vamos ver o que dá. E ali eles inventam um monte de coisa. Ou excesso de gordura com excesso de glutamato monossódico. Né? Por que isso tudo acaba viciando o nosso paladar? Destrói o nosso paladar, na verdade. Porque são alimentos hiperpalatáveis e que geram essa sensação prazerosa, de bem-estar e que te faz querer cada vez mais, né? E aí a gente acaba ficando nessa situação, nesse buraco sem saída, mas o negócio é acostumar o paladar com o simples de novo, é voltar pro básico, pra comida de verdade. A indústria, ela entrou na hora certa. Olhando pro lado ruim, mas Mas tem muita coisa boa. Tem. Não. Mas olha só, você falou uma coisa que faz sentido. O senso de prazer. Como é que está os nossos últimos 15 anos? E cada vez mais acelerando. Então, a pessoa hoje, contanto que o mundo do entretenimento,
Ele cresceu demais. O telefone, ele veio e telefone deixou de ser um aparelho que você vai entrar e comunicar com uma outra pessoa. Isso aqui virou um entretenimento. Prazer imediato. Prazer imediato. E a comida virou prazer imediato. Então, antes do telefone veio a comida. Comida. O ser humano hoje, cada vez está a caminho de buscar prazeres. Cada vez Certo? mais. E do outro lado, é muito lucrativo isso. Então, Pra indústria, com certeza. olha o tanto de apps que você tem. Com certeza. Olha o tanto de comida que vai saindo. Não para. Gente, vai no supermercado. Aham. Anda nos corredores. É tudo cheio. É açúcar, é massa, Aham. é pão, é farinha. É tudo a farinha. A indústria da farinha é milionária. Ontem eu fui no Costco, né? Com a família pra fazer compra. E eu olhei assim e falei assim, cara, é tipo assim... Talvez pelo meu conhecimento, 10% de coisas que você vê que não tem tanta influência. E você olha o resto dos freezer, das gôndolas, você fala assim, cara, tipo assim, opa, isso aqui tem doce aqui, tem salgado aqui, tem não sei o que lá, tem carne de não sei quantos jeitos, processada, misturada. E eu falei assim, cara, é uma quantidade absurda. A gente fica hipnotizado, né? Fica. E acaba que nem sabe mais o que compra, o que come, é muita coisa. Mas não adianta, toda nutricionista vai bater sempre na mesma tecla, porque é a nossa ferramenta de trabalho e não é porque somente é a nossa ferramenta de trabalho. Quem quer ter saúde, qualidade de vida, tem que voltar pro básico, tem que comer comida de verdade. Tem que deixar um pouco de lado. Não quer dizer que tenha que parar para sempre de comer esses alimentos mais hiperpalatáveis. Não é sobre isso, mas a maior parte do tempo tem que ser descascando mais e desembalando menos. E a gente vai bater nessa tecla. Comida de verdade é prevenção, é saúde. É bem-estar, é qualidade de vida. Foi por isso que o nosso Pod For You Cast trouxe você, porque nós precisamos de ajuda. Nossa comunidade precisa de ajuda. Nada mais, nada menos, uma pessoa formada no assunto e que entende. Então, nós falamos sobre todo esse processo, toda essa mercadoria que está aí, que você não precisa nem ser atraído, assim, ter muito dificuldade para ser atraído. Quando você olha a embalagem ali já tá, sim. tipo assim, colocando você já como... chama, né? chamativo. A embalagem já chama. Aí quando você vê uma pizza, por exemplo, né, feita de farinha, brócolis, tá. Daquelas massas alteradas, né? Assim, de couve-flor. Couve-flor, isso. Aí já na foto você vê assim, você olha assim, cara, a foto aqui não é muito legal não, velho. Não, eu quero aquela outra com a borda o queijo recheado, derretendo, queijo caído, cheio de pepperoni. Exato. Pois é. Então, assim, dá pra comer? Dá. Mas não pode ser a regra. A regra tem que ser comida de verdade. Essa é a regra. Quando a Cláudia veio aqui, né? Vocês vieram aqui. Sim. Ela falou umas coisas bem legais sobre fazer o alongamento pela manhã, umas coisinhas. Eu falei assim, cara... E ela falou assim, não é você ter aquela elasticidade, mas é você começar pela manhã um dia diferente. Aí eu falei assim, ok, né? Aí, quando eu tô muito ocupado, eu deixo de fazer tudo, né? Aí eu só foco. Então, agora eu tô reconstruindo a minha vida pessoal. Isso. Então, ajuda, vamos lá, com dicas. Uma pessoa vamos lá, uma dica boa que tá aí nesse processo, né? Que tá olhando, que olhou o que tava errado, tá tentando transformar. Exato. Porque é por aí, gente. O que tá errado? Vamos modificar o que tá errado. E o que tá certo, a gente permanece no caminho certo, né? Então, uma dica fundamental. Dica da nutricionista. Eu já falei no outro podcast, vou falar de novo. Água. Muita água. Acorda de manhã em jejum, 600 ml de água
em jejum. Com... Importante. Escova os dentes. Com sal ou primeiro. sem sal? Pra começar ali, pode ser sem sal. E aí, depois, pode colocar uma pitadinha de sal ali, sem problema. Aliás, é muito, muito legal, inclusive. Que tipo de porque sal? repõe... um sal orgânico, um sal marinho. Pode ser o sal de churrasco. Sabe aquele sal tradicional que a gente tem bem baratinho no Brasil? Pega aquele sal, tritura no liquidificador e usa ele ali, uma colherinha, uma pitada de sal num litro d'água, já é suficiente. E vai embora. Toma essa água com salzinho durante o dia e intercala com mais água. Então tá no meu checklist já. Água em jejum. Água em jejum e sal. Eu comecei a fazer isso. Salzinho. Então já tá. Show de bola. Outra questão. E dá pra fazer atividade física sim, tá? Não precisa comer antes de malhar. Dá pra muito bem beber essa aguinha aí com... Tem reserva suficiente pra gastar, né? Exato. A grande maioria, né? De nós. Água. No frio agora, como é que eu faço pra substituir a água gelada? Água em temperatura ambiente, chá. Chá, chimarrão, pra quem é do sul do Brasil. Eu comprei uma cuia e ano passado eu comecei a fazer, cara, eu não consigo tomar água gelada, porque você deixa no carro, fica gelada, né? Fica gelada. Você deixa em qualquer lugar, gelou. Eu falei assim, eu preciso tomar água. Aí eu peguei, fui lá, comprei um chimarrão e comecei a tomar. Tererê, um chimarrão, desde que não coloque nada que tenha açúcar. Tá? Ele vai fazer a vez da água. Vai cumprir com então, muito água êxito. É a maneira mais fácil de se começar. Começa o dia com água, o corpo desidratou a noite inteira. Nosso corpo precisa repor aquela água que perdeu. E o nosso corpo só funciona com água. Tem que ter água. O engraçado e chá, né? E chá. O café desidrata, viu? Sério? Cafeína desidrata, galera. Então, tomem a água primeiro. Depois, façam um cafezinho preto de vocês. Quando que eu tô abusando do café e quando que eu não estou abusando? Qual que é a... na verdade, é muito legal isso, porque na verdade a gente tem... Vai depender também do tipo de café, né? Se é coado, se é expresso, enfim. O café expresso até tem menos cafeína que o café passado. Não. Que loucura! Sim. Eu achei que o expresso tinha mais. Não. Shots? Não, tem mais. Sério? E, na verdade, as pessoas até acham que não faz mal e tal. As que já estão acostumadas a tomar. Ai, gente, eu diria assim, 2 xícaras por dia tá legal. Não precisa mais que isso. Intercala com um chá. Sabe, hoje tem tantos chás maravilhosos. A gente tem aí chá de hibisco, chá verde, chá... Enfim... Tem os chás claros, né? Que ajudam no processo digestivo. Camomila, erva-doce, capim-limão, hortelã. Então, não precisa exagerar no café. Café é legal. Café tem uma parte dele que é antioxidante, mas ele pode ser extremamente inflamatório também. Ele desidrata. Ele mexe com a questão do sono, se tomado depois de um certo horário. Então, tem que ter cuidado também com esse excesso de cafeína, né? Ok. Água o dia todo. Água o dia todo, aguinha com sal, intercala com chimarrão ou um chá, cafezinho com moderação. Pergunta entre a água. Água com gás? Pode, durante o dia? Pode. Não na refeição? Não na refeição. Na refeição, o ideal é que a gente não coloque nada de líquido. No máximo, 200 ml ali, olhe lá. Para não atrapalhar o processo digestivo, que é fundamental para nossa saúde. Isso aí é outro podcast, eu vou voltar para falar. Eu ia falar aqui... E para os fãs da Coca-Cola, mas deixa isso aí para depois, para um outro podcast. Deixa para um outro. Porque Coca-Cola dá um assunto... Polêmico. E muito extenso, né? Então, parti para água, acordei, tomei minha água em jejum, parti para o café. Qual que é a minha próxima alimentação? Tem pessoas que falam, você pode fazer o jejum, você não precisa comer até 10, 11 horas da manhã. Não precisa. Na verdade, eu acho muito legal. As pessoas me perguntam muito isso, né? Ah, Fabiola, tu é a favor do jejum intermitente? Sou.
Sou a favor, desde que feito com acompanhamento, a gente analisa bem qual é a rotina dessa pessoa, o histórico dessa pessoa, enfim. Mas um jejum fisiológico de 12 horas, jejum fisiológico é um jejum de 12 horas, ele é fundamental, todas as pessoas podem fazer. É uma pausa que a gente dá pro nosso corpo. E aí, depois do jejum intermitente, o céu é o limite, né? Tem gente que faz 14, 16, 18, 24 e assim por diante. Nós não precisamos fazer obrigatoriamente o café da manhã. Dá para pular. O que dá para fazer também é puxar a última refeição da noite do dia anterior, né? A janta, puxa a janta. Acho que é 6 horas ali, o ideal 3 horas no antes. máximo 7 horas da noite, né? Essa é uma janela interessante, assim, de acordo com o nosso ciclo circadiano, a questão do metabolismo mesmo. Então, puxa aí o mais cedo possível, pode ser 5 da tarde, se quiser. E a partir dali começa, então, a contar as horas até o outro dia fazendo o jejum. E aí, quem gosta muito de tomar o café da manhã vai conseguir tomar. E quem quiser, pula para a hora do almoço. O importante, gente, independente se está fazendo jejum, não está fazendo jejum, se está fazendo restrição calórica, não importa. O importante é ter o cuidado de comer o que é importante, o que é necessário, de forma distribuída ao longo do seu dia. Então, a pergunta é: eu estou comendo o que eu preciso para me manter fisiologicamente, para manter o meu metabolismo ativo? Eu estou comendo os nutrientes que meu corpo precisa para se manter? E aí, desde que tu consiga distribuir tudo isso de forma equilibrada, com alimentos adequados, tá tudo certo. O corpo, ele responde e vai respondendo devagarinho. O corpo vai respondendo, com certeza. Sentir fraqueza é normal quando você começa a fazer normal, principalmente se a pessoa vem com um desequilíbrio metabólico muito grande. Então, por exemplo, quem que normalmente passa mal? Pessoas que estão acostumadas a comer o dia inteiro, que estão acostumadas... Lembra que eu falei daquela via energética que a gente ativa quando come? Então, tem aquela liberação excessiva na corrente sanguínea de insulina. Então, essas pessoas tendem a passar mais mal no início, até que ela consiga ali regular, fazer esse equilíbrio aí no corpo, né? Esse equilíbrio hormonal. E aí, depois disso... Então é coisa normal, não vai morrer. Não vai morrer. Não vai morrer. Não vai morrer. E aí tem um segredo, né? Jejum intermitente sem água não dá. Tem que ter água, tem que ter água. Se toma 2 litros, vai tomar 3. Se toma 3, vai tomar 4. Você assim. sai, você acorda... Você tá no jejum intermitente, aí você só toma só água. Só água. Ok. De preferência. Não, pode tomar café, pode tomar um chá sem açúcar, líquido. Sem adoçante. Não dá. Colocou caloria, cortou o jejum. Não é mais jejum. Então, não tem alimento... A gente tem alimentos que não interferem tanto na liberação de insulina. Nós temos, sim, o abacate, algumas verduras, enfim. Mas se você quer fazer realmente um jejum, o jejum é não comer. Jejum é não comer. Nada. E se eu tô fazendo um jejum, eu vou lá e me meto um doce? Acabou o jejum. E aí, esse é o maior erro das pessoas que acham que estão fazendo jejum intermitente certo, né? É aquela coisa do eu vou me presentear, né? Eu vou... já que eu fiquei tantas horas sem me alimentar, sem comer, eu mereço comer o que eu quiser. E aí acabou, todos os benefícios do jejum intermitente foram pro ralo. Porque o jejum, ele ainda tem que ter um processo ainda de você entrar... A quebra. Isso. Como fazer a quebra do jejum, né? Também vai depender muito do período, né? Se foi um período mais curto, se foi um período muito extenso de jejum, como que a gente quebra esse jejum? Se tem a quebra... Quais os alimentos? Tem a entrada? Tem. A janela? Também? Tu diz a janela... porque eu conheço só a hora, né? Tipo assim, você fazer, antes... 14, 16, mas 18... tem algum alimento que eu falo assim, pra mim ter um jejum intermitente. Ser bem eficaz. Efetivo, eficaz. Devo não comer
antes e devo não comer depois? Certos tipos? Sim. Na verdade, tem algumas literaturas que trazem que o ideal é que não se coma carboidrato na última refeição. Então, vamos supor que a tua última refeição vai ser o jantar. Okay. Não importa se ele for às 5 da tarde, às 6 da tarde, às 7 da noite, às 8 da noite, não importa. Eu já penso o seguinte, talvez para algumas pessoas não comer o carboidrato à noite vai dar muito certo, mas para muitas pessoas comer um pouco de carboidrato vai ajudar, principalmente se essa pessoa fizer atividade física no outro dia de manhã, em jejum. Então, ter um carboidrato complexo, um arroz integral, um tubérculo, né? Uma batata doce, uma mandioca. Esse tipo de carboidrato vai ajudar essa pessoa, fora que ele traz um certo conforto também, né? Então, ele vai ajudar essa pessoa a ir melhor, a prolongar mais o jejum dela. Porque o pessoal tem que estar esperto, não é só você fazer o que... Vê por aí, né? E aí tu perguntou, acho que eu não respondi a questão de como quebrar esse jejum, né? A gente quebra preferencialmente com gordura e proteína. E aí entra os ovos, aí entra o abacate, aí entra uma carne mesmo. Por que não? Porque, né, na verdade... A gente pode comer o que a gente quiser. Não precisa ser. Tem gente que come coxinha de manhã, por que não vai poder comer um pedaço de frango ou uma carne moída? É uma questão de escolha. Tem nego que almoça 10 horas da manhã. Tá tudo bem. Sério? Tudo bem. Não tem café da manhã Mas vamos ver como que é essa refeição dele. Porque provavelmente se ele meter um pedação de lasanha, uma carne cheia de farofa, ele não vai passar muito bem. Muito provável que não dê muito certo, que vai dar uma azia. Agora, uma alimentação, como eu falei ali, uma carne, até mesmo uma salada, uma verdura, e aí colocar um ovo, um abacate... Tá tudo Fechou. Certo, vai dar certo. Aí ali você tem o próximo, é o almoço, você tomou o café da manhã às 10, 11. Isso, aí vai comer um pouquinho mais tarde, né? Dá um intervalinho aí de umas 3 horas, não dá pra ficar comendo muito seguido, é importante a gente dar essa pausa, né? No sistema digestivo, até para que não tenha ali um excesso de comida fermentando. É importante a gente alimentar as nossas bactérias de forma correta. E aí, isso é um outro podcast, eu posso falar. Mas pra gente não se estender muito, né? Mas é importante, nós somos povoados, temos trilhões de bactérias dentro do nosso corpo e a maioria delas aqui no nosso intestino, e a gente precisa povoar, elas são fundamentais pra nossa vida. A gente tem que ter muito carinho com elas. Pois é os lactobacilos? Lactobacilos, entre outros, né? Quando fala bactéria, a galera fala assim, minha boca tá cheia de bactéria. Nossa. Vou tomar Yakult. Eu sabia que o Yakult, eles têm aqui, mas não é o mesmo sabor do que do Brasil? Eu já vi que tem pra vender, mas eu nunca tomei. Mas tem, né? Tem nos supermercados mesmo. A gente encontra em alguns, eu acho. Eu era doido pra fazer o natural. Faz. Só pegar a receita, né? Pega uma receitinha e faz. Dá pra fazer, gente. Dá pra fazer várias coisas fermentadas. É muito legal. Dá pra fazer kombucha, dá pra fazer kefir. Que é kombucha? O kombucha é aquela bebida, parece um suco, um chá com gás. Ele substitui muito bem um refrigerante, por exemplo, para quem é viciado em refrigerante ou para quem tá querendo aí parar com a bebida alcoólica. Ele vem como... É uma bebida fermentada. E tem que ter muito cuidado na fabricação dela na forma caseira, né? Porque também não vai fazer um negócio errado ali e deixar... Enfim, uma contaminação errada, mas a gente tem milhares no supermercado hoje. É muito legal. Depois do almoço, tem nego que bate aquele prato grande e vai dormir. Eu. Ó, o outro lá. Pois é. E aí? Prato de pedreiro mesmo?
Não, ele... Semi-pedreiro. eu ia dizer, ele não tem cara de que come muito, não. Ele não tem... Come bem... Eu como poucas refeições... E bem bem fartos. Mas isso é importante. Deixa eu falar uma coisa, uma dica para quem tá querendo, que não tem noção por onde começar o processo de emagrecimento e tal. Uma das coisas é: sirva um único prato. Ok. Não repita. Não repita. Vai lá e serve um prato. Não importa o que vai ter ali. Para começo de conversa, uma pessoa que não tem noção e que quer emagrecer, que precisa emagrecer enfim, porque sabe que é necessário, que a saúde tá ali por um fio. E não sabe por onde começar. Começa servindo somente um prato. E aí depois a gente começa a construir, né? Devagarinho a gente vai ensinando essa pessoa, olha... A metade do prato precisa ser de folhas, de verduras, né? De legumes. A outra metade a gente já compõe com uma fonte de proteína. E aí um pouco de carboidrato. E aí não repetir, gente. Esse é um dos segredos. E nem colocar a panela na mesa. Pra comer na panela. Tem gente que come na panela, Já que eu né? não posso... Você falou bem certinho, né? Porque a galera... Tá bom. Então, a Fábio tá falando assim... Não repita. Beleza. Mãe, traz a panela aí. Que a nutricionista falou que não pode repetir, mas eu posso... repetir. Então, não põe a panela na mesa, gente. Isso ajuda. É uma dica aí interessante. Aqui eu sempre costumo falar... a nutricionista aqui... Ela é mais barata do que o bill do hospital. Com certeza. Tem pessoas que têm problema, está passando por dificuldades ao trabalhar, excesso de peso, insulina alta, coisas, sangue, tá ruim, tá alterado, grosso, tudo alterado. E fica naquela, eu não vou pagar ninguém para me ajudar. Só que, querendo ou não, saúde é algo que uma hora ela bate na sua porta e ela vai te cobrar. E a conta vai ser alta. Aí você pagou bem menos antes e viveu bem. Ou você chegou a um certo ponto que agora você vai ter que utilizar um remédio, que esse remédio vai te ajudar em um ponto. Mas vai degringolar o resto. E vai te pegar no outro. Semana passada, acho que foi, né? Como eu te falei, eu tô nesse processo de construir a minha mente, construir o meu corpo. Primeiro, construir minha mente, saúde e corpo, né? É isso aí. Vai chegar lá. Aí, eu fui... tempos atrás, eu consultei com uma mulher que, através das íris dos olhos, ela vê o que você tem. As patologias, sim. Primeira vez, eu cheguei lá e falei assim... Balela. Mas um amigo meu tinha ido e falou assim, cara, é muito massa, velho, vai. Aí eu falei assim, beleza, nunca ouvi falar isso, né? Só que eu peguei e falei assim, vou anotar aqui as coisas que eu tenho e se ela me perguntar o que eu tenho, eu vou falar pra ela, você não é... Não enxerga aí tudo? Não... Olha aí. A senhorinha chegou pra mim e só falou assim, senta aqui em frente aqui. Regala o olho aí. Olhei. Aí daqui a pouco ela... Ok, você isso aqui, você isso aqui. Isso aqui vem de seu pai, isso aqui vem de sua mãe. Aí minha esposa estava do lado, né? Aí minha esposa, ela tava meio incrédula também, né? Antes, né? Aí eu falei assim, não, vamos família toda, né? Se der certo, beleza. Se não der certo, só faz eu e acabou. Aí daqui a pouco, né? Eu olhei pra ela assim. Aí ela... Ela conseguiu descobrir dos meus pais, da minha mãe, lá deles... Não só isso, quando foi a hora do meu filho, ele teve só algo no coração, foi coisa simples. E ela detectou. Uma vez só. E ela falou assim, a marca aqui é por causa disso. Cara, coisa só que eu e minha esposa sabia só. E ela pegou e falou assim, meu filho, você vai ter que ficar umas tantas semanas sem jogar bola, sem atividade, porque você precisa reconstruir, né? isso aqui. E tinha passado provavelmente... 8 anos que isso aconteceu e nunca mais deu nele. Então, eu falei assim, cara, é interessante. E eu comecei um processo ali, né, de reestabilização. Foi uma época muito boa. Só que eu tava tinha um outro problema, que eu tinha que trabalhar na área de business, que era a cabeça. Então, quando alguma dificuldade ou alguma barreira chega, então isso daí me fazia com que eu
saísse Do teu equilíbrio. do meu equilíbrio, né? Uhum. E é onde que eu tava até uns tempos atrás. É. E corpo e mente é uma coisa só. É fantástico os dois. É, uma doutora falou, mente 1, mente 2. É uma coisa só. Aí eu fui, semana passada, acho que foi, numa a senhora também aqui perto, né? A outra mora longe. Aí eu fui numa perto, porque eu falei assim, se eu vou começar minha saúde, eu vou começar olhando o que tá errado. Não vou pro médico, senão chega lá no médico lá, eles vão te colocar um monte de coisa. Eu sei que não tem nada grave em mim, entendeu? Se tem algo grave, sim, vai pro doutor, que lá já passou da hora. E tem que ser, às vezes, só medicamento. Sim, com né? certeza. Aí ela pegou, tirou uma foto do meu olho, né? Pegou, foi lá, pá, foi me explicando algumas coisas através da minha íris. Falou assim, olha, o seu estômago, o processo digestivo dele... Tá comprometido. tá comprometido, você tem que melhorar isso aí. Aí ela pegou e falou assim pra mim, você mastiga bem a alimentação antes de engolir mais, fazer ela ficar mais líquida? Aí peraí, deixa eu pensar. Geralmente eu tô no telefone, eu tô vendo um negócio. Distração total. Aí eu falei assim, beleza, vou colocar aqui e vou ver. Mastigação. Né, Primeira tipo, coisa. Aí saí de lá, fui pro meu almoço, primeira coisa. Tô comendo, aí daqui a pouco já veio. Como é que eu tô mastigando? Aí eu tive que começar a controlar. É um processo. Gente, é uma loucura, porque é unânime, tá? Isso desde que eu trabalho em consultório, desde que eu me formei. Eu aplico um questionário. Sempre, adoro. É uma ferramenta de trabalho. E tem lá, uma das perguntas você mastiga bem os alimentos? Todas as pessoas marcam que não mastigam bem os alimentos. Quantos segundos é, mais ou menos? O que é esse mastigar bem? Muito. A gente deveria... 100 vezes não, né? Mas assim, ficar com o alimento ali tem um tempo certo. Agora eu não me recordo, mas assim, 20 vezes, 30 vezes. A gente não faz isso. Depois você pode gravar no seu Instagram um vídeo. Por exemplo, vamos lá, conta até 50. 50 não vai dar, mas... Vamos fazer tipo um assim, desafio. Conta até, né? Até 10. Gente, isso é importante, muito importante pro nosso sistema digestivo. Porque o nosso estômago não tem dente. Simples assim. Só tem ácido. Só ácido. Aí... Se manda um pedação inteiro de comida lá, vai ficar um tempão para ser digerido. Aí, olha só. Além de não mastigar bem, peguei o hábito de... Tomar líquido junto com a comida. É outro. Ela falou assim, maluco, você não... Acaba com isso. Você não mastiga direito. Você ainda joga água e refrigerante. Acabou com a digestão. Aí falou assim, o que você tá querendo, né? Aí eu falei, Aí beleza, vamos lá. Segundo hábito que eu comecei a fazer é tirar... O líquido. Perfeito. Então, beleza. Terceiro hábito, você falou das cores da a diversidade, comida, né? isso dos alimentos, das cores. Aí ela pegou e falou assim, aqui no seu olho eu tô vendo aqui, falta comer uns verdinhos, né? Aí eu falei assim, cara, essa mulher tá indo longe demais. Falei assim, você só tem mais 5 minutos. Eu queria vazar de lá. Mas, verdinho não! Mas aí ela falou assim, vai lá e come espinafre de manhã. Aí eu falei, não, beleza. Aí a última pergunta que ela fez pra mim foi, que tipo de sangue que você é? Eu ia te perguntar. Aí eu peguei, olhei pra ela e falei assim, olha, eu não lembro, e de verdade, eu não lembro. Tipo, minha esposa acabou de falar pra mim esses dias atrás, eu perguntei pra ela, sabe que tipo de sangue que eu sou? Eu tenho lá marcado e é uma irresponsabilidade, tinha que ter marcado aqui também, questão de saúde. Mas eu peguei e falei assim, cara, ela falou o nome do que é que dependendo dos seus ancestrais... o que eles comiam, basicamente sua genética, tarará. Eu fiquei olhando assim e falei assim, cara, o que meu pai, minha mãe, meu avô, minha bisavó comia influencia em mim? Total. E tipo assim, nunca que passa na minha cabeça que meu tipo de sangue, ele me ajudaria a escolher que tipo de comida que eu faço. É engraçado porque esse assunto, assim, na verdade não existe comprovação científica, mas a gente... através de... Como é que eu vou te dizer? Não tem comprovação científica, mas tem muitos estudos relacionados a isso. Tem muito, a gente vê muito, assim, dentro do próprio consultório mesmo. E não é só eu falando, existem
vários médicos que trabalham com essa linha. E sim, tem tudo a ver o tipo de alimentação com o tipo sanguíneo da pessoa. Então, por exemplo, quem é O, eu sou O. Eu tenho uma tolerância muito boa com a digestão das carnes, por exemplo, das proteínas. Quem é A já tem uma dificuldade maior para digerir proteínas. Então, acaba tendo aí precisa dar uma diminuída, não quer dizer que tenha que cortar, mas tem que melhorar o processo digestivo, né? A capacidade digestiva dessa pessoa para que ela consiga, então, não ter problemas com a carne, com o excesso de carne, enfim. Porque sempre tem aquele negócio, né? A carne aqui, ela não é tão cara. A carne aqui nos Estados Unidos. No Brasil, pra quem não tem muita condição, o Tá ovo difícil, fala assim, cara, não ovo e frango, né? É, ovo e frango. Aqui o que é você tem- muito maravilhoso, gente. Maravilhoso. E digo mais, ainda temos a sardinha, não podemos esquecer dela, mesmo enlatada. Você tá brincando? Muito maravilhosa. Sério? Cheia de cálcio, inclusive. Aproveita e esmaga a espinha dela, cheinha de cálcio. E barato. Barato. Legal. A carne, se a gente não tem o conhecimento, você acaba ficando estufado e você acha que é porque você comeu muito. Aí você fala, nossa, comi demais, por isso que eu tô estufado. Só que se você comer uma vez durante a semana, 2 vezes, 3 vezes, aquilo, e você não dá o tempo de isso daí sair, ou então da digestão, você acaba aqui acumulando. Então, eu achei isso interessante, e eu falo que se você tem uma pessoa que é dentro da área mais completa de nutrição, essa pessoa vai poder ir num histórico bem mais atrás para poder te ajudar. Exato, porque muitas vezes até não só a questão genética, né, mas a questão comportamental relacionada à comida, né? A gente repete muito. A gente tende a repetir tudo aquilo que os nossos pais fizeram, que Sério? foi passado pelos nossos avós, e a gente não se questiona muitas vezes, a gente segue fazendo. E aí a gente acaba repetindo os mesmos erros. E assim, muitas vezes a gente acha que a parte genética é a que vai se sobrepor, né? A que vai falar mais alto quando se fala em desenvolvimento de alguma doença. Eu tenho isso está no meu DNA, eu herdei, então eu vou desenvolver isso. Na verdade, não quer dizer. O meio influencia muito mais os nossos hábitos, nosso estilo de vida, o meio em que a gente vive, ele determina muito mais se a gente vai ou não desenvolver aquela doença. Mas o que acontece? A gente tende a repetir os mesmos padrões que os nossos pais. Porque foi ou enfim, da pessoa que nos criou, né? Por quê? Porque a gente vivia naquele ambiente. A gente conhece aquela maneira de comer, aquele alimento, aquela quantidade, daquele jeito de ser feito. Então, enfim, não só relacionado à comida, mas a maneira como um todo de viver. Então, se a gente não... E por isso que eu falo, gente, o conhecimento, ele é libertador. Então, quando a gente tem o conhecimento, a gente consegue parar e questionar. Isso é bom? Isso eu continuo fazendo dessa maneira ou não? Isso tá dando errado e eu tenho que parar por aqui e começar de novo, que é o que tu tá fazendo agora. Tá resetando e tá começando de novo. E eu não me arrependo. Toda vez que eu caio, eu falo assim, não tô nem aí, o importante é levantar. Exatamente. Eu sou ser humano. O certo seria você manter uma linha. Ninguém vai manter uma linha. Aham. O errar faz parte em todas as questões da nossa vida, inclusive na alimentação. Agora, o importante é a gente tentar acertar mais. Isso é o mais importante. Não quer dizer que a gente vai deixar de errar. Mas a gente buscar acertar mais faz as coisas funcionarem muito melhor. Você falou uma coisa aí que é interessante. Então, nós temos Isso, claro que tem algumas regras de exceções, mas uma grande maioria tem a tendência de seguir o que os pais fazem. Nós somos codificados desde pequeno e pelo fato de tudo parecer normal, a gente acaba que não sabendo da onde veio
aqueles procedimentos. Aquele comportamento, né? E aí aquilo vira uma crença. Hoje em dia a gente ouve muito isso, né? Ah, eu tenho que quebrar essa crença, eu tenho que quebrar esse paradigma. Na verdade, essas crenças nada mais são do que repetições, são ações ou são coisas que foram ouvidas e que estão sendo repetidas dentro da nossa vida, dentro do nosso cérebro, enfim, a gente assimila aquilo e aquilo se torna uma crença. Teve alguma coisa que você teve que quebrar dos seus pais? De hábitos de vida, vamos pensar. Talvez tenha muitas, mas boa pergunta! Muito legal essa pergunta. Sabe que no todo eu sempre fui uma criança que me alimentei muito bem. Ok. Tanto eu como meu irmão. Nós sempre adoramos frutas, verduras. Graças a Deus, sempre tive de tudo na minha casa. Né? Todos os grupos de alimentos, frutas, verduras, legumes, carne, nunca faltou nada. Deixa eu pensar. Teve uma coisa. Eu não gostava de leite e por muito tempo a minha mãe me fazia tomar leite. Meio que assim, não, o leite tu vai tomar antes de ir pra escola de manhã. E aí, com o tempo, através do conhecimento, e é por isso que a gente tem que buscar sempre pelo conhecimento, aí eu consegui entender que, na verdade, o leite, para mim, não fazia nada bem. E eu tive muitos problemas de alergia durante anos da minha vida. E isso eu quebrei. Então, eu consegui quebrar, O leite né? para os antigos era uma forma de você ter o osso, Forte, sua estrutura né? óssea forte. Ainda tem muito essa crença de que o leite é o melhor alimento para, né, ajudar na saúde dos ossos. Na verdade, ele é um alimento super ácido e que, em excesso, ele pode fazer o contrário. A gente acaba tendo aí um compromisso. É como se fosse assim, na verdade, essa acidez faz com que a gente perca cálcio do nosso osso. Então, em excesso, ele não é muito interessante, não. A gente tem que cuidar. Aí, de repente, tu vai me perguntar, mas então o que eu coloco, né? A gente tem... Claro que daí a gente não vai comer uma tonelada de gergelim, mas a gente pode começar a compor o nosso cardápio ali no dia a dia, né? Fazer um mix, colocar uma sardinha, um gergelim, um brócolis, tudo isso, uma couve, os alimentos verdes escuros, né? Eles são fontes de cálcio. Você me chegou a pulga atrás do olho. Eu gosto de sardinha. Quantas sardinhas eu posso comer por dia? Várias! Não. Ah, tu diz abrir uma latinha lá e comer? Ai, uma latinha por dia? Uma latinha por dia? Tranquilo. Sério? Sim. E é muito legal, as pessoas têm medo. Ah, mas tem óleo. Eu achava que aquilo lá era maior, Uma tipo bomba? assim, uma bomba. Não. Entendeu? É gostoso. E eu falei assim, cara, é enlatado. Ela tem um pouco de sódio, mas tem umas que tem um pouquinho menos. É muito legal. Mesmo enlatada, gente. A gente come coisa muito pior por aí. Pode ter certeza. Com certeza. Essa quantidade de açúcar, que nem eu falei. Essa quantidade de carboidrato aí. E esse combo, carboidrato, gordura saturada, gordura em imersão. Isso tudo é bomba. Olha, eu sei que não é culpa dos nossos pais, porque eles não tinham o conhecimento. Não. Eles foram instruídos de uma outra maneira. Então, eu não culpo de jeito nenhum nossos pais, né, por ter ensinado. Agora, eu culpo eu mesmo por não sair atrás. Hoje, pra mim, não tem desculpa. Se você quer comer o que você quiser, ou porque você gosta, acabou. Não precisa ficar dando desculpa. Ah, eu sou fraco. Cara, você come porque você gosta. Entendeu? Porque a gente tem acesso a outras coisas, né? Então é uma questão de escolha. Em termos de informação, caramba. Olha gente, o tanto vamos usar a internet pra isso. Ó, assistam podcast. Olha aí, né? Usem a internet para isso, usem enfim, Instagram, Facebook, tá aí, tá cheio de informação valiosíssima. Utilizem para adquirirem conhecimento. Falando em conhecimento, hoje nós estamos num mundo que as pessoas têm que ser inteligentes. Tem que ter uma clareza. E se a pessoa não tem uma certa inteligência,
ela acaba aqui ficando para trás. Hoje o nosso mundo está muito acelerado, então a informação está muito acelerada. Como você usa a informação, ou vai te deixar muito para trás, muito mesmo, ou vai te trazer muito benefício. A comida, ela é uma parte essencial em você ter clareza e não. Total. Fala para nós um pouquinho sobre quem tem o seu business, ou então até mesmo uma mãe, entendeu? Que para aguentar os seus filhos, dependendo da idade que tá, entendeu? Um maridão bagunceiro, né? Ou então um homem que tá lá provendo para sua família. Clareza mental, porque se a pessoa não tiver em uma clareza que vai ajudar ele a tomar boas decisões. E sempre, se você tiver, por exemplo, açúcar... Excesso de açúcar vai acabar com a tua clareza. Então tá. Eu vou deixar você falar sobre o que acaba com a clareza... E o que te otimiza, dá. enfim, né? Que melhora. Então, esse excesso de açúcar vai acabar com a nossa energia. Num primeiro momento, parece que nos dá um boom de energia, né? Nossa... Comi ali uma barra de chocolate, enfim, um pedaço de bolo, uma sobremesa, vem aquela energia. O problema é que alguns minutos depois, ou algumas poucas horas depois, vem o efeito rebote, que a gente fala. Por conta dessa enxurrada de insulina que o corpo tá... O pâncreas tá ali jorrando insulina para dar conta o que ele vai fazer com tanta glicose que eu acabei de comer. Então, nesse primeiro momento, parece que dá muita energia, mas num segundo momento ela acaba, ela detona. Então, açúcar, esquece. É para acabar com a nossa energia. Então, se eu for fechar um negócio, evite açúcar. Evita açúcar. Ok. Coma carboidrato, coma fruta. Excesso de fruta a gente tem que ter cuidado também, tá? Frutose, né? Excesso de frutose pode ser veneno para um fígado que já não está muito legal. Então, principalmente sucos de fruta. Então, a fruta é maravilhosa. Mas a gente tem que saber comer. Tem que comer com inteligência. Mesmo aquela fruta que eu vou lá e faço suco na hora, suco natural? Exato. A gente tem que ter cuidado. Na verdade, a gente nunca deve comer a fruta sozinha. Então, iniciar uma refeição pela fruta tá errado. Aquilo que a gente foi ensinado, né? Sempre, come a fruta primeiro. Não. Come a fruta por último. Hoje come a salada primeiro. Come a salada primeiro. Ou come a fonte de gordura primeiro, a fonte proteica primeiro. No final das contas, a coisa vai embolar, né? Mas pensa que, na verdade, o nosso sistema digestivo é como se fosse uma pia. Vai afunilando. Então, o que eu quero que vá primeiro? O que vai me liberar insulina super rapidamente na minha corrente sanguínea ou o que não vai liberar tão rápido essa insulina? Eu quero o que não vai liberar muito rápido. Eu não quero ter excesso de insulina circulando aqui no meu corpo. Então, o que eu vou comer primeiro? O que não libera tanta insulina. Gordura, proteína. Isso é montar um prato, uma refeição com inteligência. E para clareza mental? E para clareza mental, ovos. Ovos, gente. A gema do ovo é rica em colina. É uma vitamina essencial para dar foco, clareza e água. Muita água, hidratação. O cérebro precisa de hidratação. Alimentos fontes de gordura também. Jejum intermitente, bem feito. Foco, clareza. Então, é por isso que hoje nós temos esse boom aí de quem é empresário, quem deseja ser empresário, quem quer ter uma vida melhor, fazer exercício, comer. Eu ia falar ainda, atividade física. Nós fomos projetados para nos mexer. Nosso corpo precisa se movimentar. Se não movimenta, perde a função. Perde a função e a conta não fecha, né? A gente quer comer. A gente quer emagrecer, mas a gente não quer parar de comer. A gente não quer deixar de comer esse monte de coisa que a gente vê por aí. Esse excesso todo de energia, se não se movimenta, se não botar o corpo pra movimentar, a conta não fecha. Eu tô vendo um cara que eu até sigo ele no TikTok, um cara bem interessante. E é muito pouco as pessoas que fazem isso. Ele fala assim, depois dos 40 anos, você não precisa
ir pra academia, ficar pegando aqueles pesos. Muitas pessoas não gostam de ir pra academia, eu acho que tem que treinar que nem um maluco, né? Aí ele pega e fala assim, pra você não ter impacto nos teus joelhos, faz um pó de chinelo sem você ficar pulando, né? Então ele passa umas dicas ali que você consegue se movimentar sem... fazer... Sem ficar causando impacto. Mas a musculação, na verdade, dependendo se ela for bem orientada e sem exagero, né, de peso, a gente consegue fazer uma musculação legal, assim, sem que haja lesão, né? Até porque nenhum de nós aqui meu Deus, somos super atletas, né? Não, a gente quer manter, né, só a nossa saúde. Mas sim, faz sentido. Dá pra gente se movimentar. Na verdade, qualquer movimento. Se a gente... Agora, aqui, ó, embaixo da mesa. Se eu começar a movimentar a ponta, sabe? Sim, panturrilha. Eu já estou movimentando meu corpo. E isso já está mobilizando energia estocada. Eu já tô queimando, eu já tô gastando. Sem falar que a panturrilha é um ponto super especial. Importante. Que poucas pessoas falam sobre, né? Ele é importante para nossa saúde cardíaca, para nossa circulação, exatamente. Agora, em termos de saúde, hoje nós vemos muitas pessoas com ataque do coração. O que é ruim para isso? Açúcar. O açúcar? Deixa eu mudar aqui. Fábio, o que o açúcar é bom? Pro cérebro, pras papilas. Gente, o negócio é o seguinte, de novo, vamos lá. Tudo é insulina no nosso corpo. A insulina, ela é maravilhosa, desde que ela seja liberada numa quantidade normal e que ela seja utilizada o suficiente e desde que não haja excesso circulante. Abuso. Então, vamos lá. Aumento de açúcar. Comi glicose, comi carboidrato, comi bolo, comi pão, comi bolacha, comi excesso de fruta. Vamos deixar a fruta de lado, porque a fruta ela tem um metabolismo hepático a nível inicial, né, digestivo. Voltando então. Excesso de açúcar, bolos, pães, biscoitos, massa, pizza, lasanha, macarrão, tudo. Excesso de açúcar no sangue. Eu comi, meu açúcar vai subir. Excesso vai me dar um excesso de insulina. Excesso de insulina e excesso de glicose é igual a inflamação. Processo de inflamação. Processo degenerativo no corpo. Doença. Igual a doença. Ela alimenta a doença, não é? O açúcar, ele aumenta? Alimenta, inclusive câncer, né? Que tá tratando câncer, tem que cortar açúcar. Não só o açúcar, porque, gente, quando eu falo açúcar, não é só o açúcar branco, o açúcar refinado, o açúcar de mesa. Também, claro, ele é o pior, na verdade. A gente tem muito aquela coisa, o sal é o vilão, né? Não, o açúcar é o pior, só que ninguém fala muito, né? Não se fala tanto que o açúcar é o vilão. Que o açúcar é gostosinho, né? O açúcar é a vovó da açúcar na água. É gostoso, gente já começa a gente ali, cresce, tira a chupeta e coloca um melzinho, um açúcar, enfim, um açúcar E é bom, a gente pode comer. Mas a gente tem que saber comer esse doce. Não dá pra comer de barriga vazia, por exemplo. Passei o dia inteiro, não comi nada, vou chegar em casa e vou comer um bolo. Não. A gente tem que... A gente come uma proteína, come uma verdura. Aí depois come a sobremesa. Dos seus clientes, né? Qual que assim, a maioria das pessoas tem em comum? Tirando sobre, tu diz assim, em termos de sinais clínicos? De qualquer coisa. Pode ser que todo mundo que você pegou, eles tinham sobrepeso grande. Sobrepeso, muito comum. E eles gostam, por exemplo, de farinha, por exemplo, de pasta. A maioria. Não, eu diria que sim, mas quer ver eu falar assim, ó, não come queijo. Acabou o mundo. Não come queijo por um tempo. Meu Deus do céu, não, Fabiola, tu tá louca. Não fico sem queijo.
Eu amo queijo. Por que tem nutricionista que fala que tá ok pra você comer queijo e tem nutricionista que fala que não tá eu ok? também como. Eu vou deixar bem claro aqui, gente. Eu adoro, eu gosto também de açúcar. Eu como açúcar. Eu como queijo. Eu tomo leite. Você é uma pessoa Não normal. costumo tomar leite, assim, vou tomar leite. Mas, assim, eu como de vez em quando um sorvete. Mas essas coisas não são regra. Elas não podem ser regra na nossa vida. Não podem estar presentes diariamente. Não pode ser a base da nossa alimentação. Ela pode entrar ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, eu também como queijo. Mas eu cuido a quantidade, eu vejo se vai valer a pena, se não tem uma outra coisa ali que eu possa substituir. Então, o queijo e a farinha, né? Farinha, glúten, tudo que tem farinha é gostoso. Aumenta da vontade de comer, é hiperpalatável. A sensação de... A sensação, e aí que tá, é só uma sensação de que, uau, eu estou satisfeito. Porque, na verdade, não tem nada ali, é uma caloria meio vazia e tal, que a gente fala, né? Tem uma alta densidade energética, ou seja, é um alimento que numa pequena porção tu vai ter uma quantidade de energia, de calorias muito grande, quando que, na verdade, o nosso corpo precisa o contrário. A gente precisa de uma densidade energética menor e de uma quantidade, de uma densidade nutricional, né? A gente precisa que o alimento seja nutritivo e que ele nos dê saciedade. E normalmente os alimentos refinados não nos trazem essa saciedade. E é por isso que a gente quer comer cada vez mais. Toda regra tem sua exceção. Sempre. Algumas vezes são culpa da nutricionista que não passou certo. Mas eu vejo que a maioria aqui um básico, se você acompanhar até da internet um básico, você começa a acompanhar, fazer, você começa a emagrecer. As pessoas te culpam, não consegui emagrecer por tua causa. Não, eu nunca ouvi. É normal, lógico, né? Pode ser que aconteça isso um dia, já deve ter acontecido com muitas pessoas. Os feedbacks. Ou a pessoa não quis me falar, ficou constrangida e não falou. Pode ser que sim, que tenha passado na cabeça dela, né? Agora, eu dou o caminho. Eu falo, eu mostro o caminho das pedras. Mas quem tem que fazer a sua parte, né? Cada um é que tem que fazer a sua parte. E trilhar aquele caminho ali que eu mostrei. Então, é um trabalho em equipe. É um trabalho em conjunto. É cada um fazendo a sua parte. Eu fico vendo a nutricionista e o personal trainer. É difícil, né? São as pessoas que... Eu quero resultado, né? Aí procura essas pessoas. Aí daqui a pouco eles estão vendo que o resultado não tá vindo, porque é um processo. Né? Exato. É um processo que pode demorar. E as pessoas têm que aprender... E aí, por conta daquilo que tu estava falando lá no início, né? A gente quer estímulo rápido, tudo que leve aí, que ative essas zonas dopaminérgicas do nosso cérebro e tal. Então, as pessoas não têm mais paciência. Elas não querem curtir ali o processo. Elas não querem entender que vai demorar um pouquinho. O início, às vezes, é mais fácil, é mais rápido. Depois dá uma desacelerada. Mas a coisa vai... Persistência, é isso aí. E o personal trainer às vezes está trabalhando na força da pessoa para não chegar lá e colocar a carga, e a pessoa olha e já fala assim, não, eu quero chegar lá e quero começar carga, né? Aí o personal trainer está trabalhando na estrutura muscular para aguentar o que vem depois, e não arrebentar a sua musculatura. E as pessoas falam assim, tô desanimando, né? Então, o que você tem para dizer para alguém que hoje está buscando uma mudança de vida, uma mudança de hábitos, que quer sair dessa fase de sobrepeso e também de inflamação? Isso, legal. Primeira coisa, a gente tem que ter em mente que eu preciso desejar isso. Eu preciso realmente querer modificar os meus antigos hábitos, né? Quebrar deixar para trás esses hábitos que não estão mais sendo tão interessantes assim para minha saúde, porque só desejando muito a gente vai conseguir
ele tem que desejar para que valha a pena, para que a troca seja válida, para que o meu cérebro encare e me deixe continuar, né? Então, assim, vai valer a pena? Eu quero muito? Vai valer a pena. Porque se não valer a pena, eu vou ficar onde eu tô. O cérebro acaba nos boicotando assim. Então, primeira coisa, desejar. Segunda coisa, não colocar uma meta muito alta. Então, ir construindo aos poucos esse objetivo. Então, ok, eu quero perder 20 quilos. Vamos indo, né? Passo a passo. Passo a passo. Então, desejar, colocar uma meta mais acessível, né? E planejamento. Tem que ter planejamento e organização. Tem que facilitar a vida, tem que ter o que comer na hora certa, tem que estar pronto, tem que fazer as marmitas, entende? Porque senão a pessoa joga tudo pro ar. Se ela não tiver o que ela precisa comer na hora, ela não vai, ela desiste. Ela come o que tiver ali pela frente, aí ela pensa assim, bom, eu não vou dar conta, eu já errei agora, eu vou desistir. Então, é a persistência, o desejar, né? O querer, o se programar. Isso é uma das... Se programar é difícil, né? Mas não é impossível. Não é impossível. Tira um dia da semana, faz as marmitinhas. Não tem erro. É uma forma até de economizar. Tem até gente economiza que vende... tempo, economiza dinheiro. Tem empresas que trabalham com isso. Então, se você, né, tá tudo bem em pagar um pouquinho mais, compra. Tem, nossa, gente super especializada nisso. Dá pra fazer. Como diz, não tem desculpa. E de repente, aceitar que esse processo vai ser gradual, que não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Então, assim, eu não gosto de tomar água e agora eu vou tomar 3 litros de água. Não, vai aos poucos. Vai aos poucos, vai indo, vai construindo. E aí, viu que deu certo, continua. Viu que engrenou, parte para a próxima etapa. E agora, vou colocar uma proteína em todas as minhas refeições. Deu certo, deu certo, continua. Deu certo, próximo passo. É isso, é um passo de cada vez. Eu fiz várias perguntas diferentes, propósito, temas, porque às vezes quem está nos assistindo pode se identificar com algumas coisas, né? E pra pessoa, não adianta a gente pegar e colocar aqui um podcast de uma hora e alguma coisa, nenhum tema específico. Porém, esse tema específico às vezes não vai servir para essa pessoa. Então, você gostaria de deixar qual que seria a melhor forma para te contactar? Porque cada um tem um sistema, cada um tem um biotipo. Sim. A melhor coisa isso daqui são dicas para você se atentar, para ligar o seu alerta, ok? E se você quer um resultado, procura direto, né? Nós vamos deixar aqui... Pode deixar meu telefone, meu WhatsApp, sim, com certeza. Qual que é o seu número de telefone? Agora aqui? Vamos em português ou em inglês? Nos dois. 678-559-8802. Ok. Nosso produtor vai colocar aqui também, vai colocar o seu Instagram. E quem estiver disponível, quiser uma mudança, pode te procurar, porque... Serão muito bem-vindos. Não adianta pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Tem que ser algo que, como nós falamos, eu fui naquela senhora, ela olhou o meu problema e falou assim, então a solução sua vai ser A, B, C e D. Exato. Pro próximo vai ser diferente, né? Todos nós temos uma individualidade bioquímica, exatamente. Isso. Nem tudo que é para um é para o outro. Temos que respeitar aí essas questões. Você atende crianças também? Atendo criança também, mas eu atendo mais adulto. Mais adulto. A minha especialidade, assim, o meu público maior são adultos, né? Ok. Fábio, muito obrigado novamente pelo seu tempo Eu conosco. que agradeço, adorei estar aqui com vocês, obrigada. Vou para casa novamente, cheio de puxão de orelha, né? Cheio de... Mas é com amor, puxando a orelha com amor, com carinho, gente, para que a nossa saúde fique cada vez melhor, para que a gente tenha qualidade de vida, longevidade. Nós vamos envelhecer e nós queremos envelhecer com qualidade.
correndo, saltando, pulando. Exato, com né? o cérebro funcionando, com autonomia, Aham. com agilidade, com flexibilidade, com muita saúde, porque a gente vai viver bastante. Tenho certeza, a expectativa de vida está aumentando. Não sei se isso aí é bom ou ruim. É bom. É bom? É muito bom, mas É a bom gente pra quem precisa cuida da fazer a saúde. nossa parte, exatamente. A gente precisa ter conhecimento. Conhecimento. E conhecimento foi o que nós colocamos aqui hoje na mesa. E você que nos acompanhou, muito obrigado por ter ficado até o final. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. E, novamente, isso daqui tem que ser feito algo que é pra você, ok? Então, passe esse vídeo aos seus amigos. E a Fábio, com certeza, ela vai estar te ajudando a você chegar... Dá tempo até dezembro ainda ou não? Dá tempo, sempre dá tempo. Ok. É. Então, até dezembro, para que você chegue em dezembro e você tenha uma mentalidade diferente. Porque não adianta você chegar em dezembro e falar assim, não, ano que vem eu começo. Chega janeiro, muda todos os planos. Então, se você decidiu, você tem que decidir e já começar a praticar. É isso que eu ia falar. Coloquem em prática tudo que vocês aprenderem e que for interessante, que vocês assimilarem, que vocês veem que é possível, que dá para fazer, coloquem em prática hoje, agora. Então, é isso aí, pessoal. Não deixe para depois, coloque em prática agora. É isso aí. E a prática tá terminando o nosso episódio hoje. Levanta, vai andar ou então correr. É isso aí. Um abraço, valeu. Tchau, tchau.